Olha só o que aconteceu comigo. Eu fui deliberadamente atropelada por um motorista aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Reveja a cena. Eu e o Thomas Wang vínhamos em uma ciclofaixa de mão dupla apagada, quando o motorista bloqueia a nossa passagem, depois ele desvia do Thomas e vira subitamente à direita com a intenção de me atingir. E o espelhinho retrovisor bateu em cheio na minha barriga. E qual o motivo? Ou melhor, quais os motivos que levam mais e mais pessoas a partirem para a briga nas ruas, para agredirem umas às outras nas ruas? É justamente este tema que nós vamos falar hoje aqui no Bike é Legal. Vamos falar das negligências do poder público e os consequentes conflitos entre a população. Mas antes de seguirmos, já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Clica no sininho e vambora aos fatos. Eu vinha com o Thomas Wang pela ciclovia da Vergueiro, em direção a Ipiranga e depois Zona Leste. Entramos à esquerda na Neto Araújo, atravessamos a Lins de Vasconcelos, em seguida seguimos pela Calixto da Mota, sempre por ciclofaixa. Estava chovendo e essa é uma ciclofaixa binária, de 2 sentidos. A única ciclofaixa que conecta o espigão da Avenida Paulista com a Avenida Dr. Ricardo Jafé. Na Praça Monteiro dos Santos, a ciclofaixa some e um enorme trator aparece estacionado onde era a pista dos ciclistas e já nos coloca irremediavelmente no meio da rua, em uma contramão. Na sarjeta ainda se vê o vermelho da antiga ciclofaixa e o asfalto novinho. O tracejado em branco da ciclofaixa reaparece no cruzamento da rua Leite Ferraz. E de novo tudo some. E a gente segue pelo único caminho conhecido, no contrafluxo, sem sinalização alguma. Aqui vale explicar que o que nós chamamos de contramão para os motoristas, para nós ciclistas, numa ciclofaixa binária de mão e contramão, é o contrafluxo, um fluxo autorizado contrário ao dos automóveis. Na altura do número 115 da Dionísio da Costa, um motorista bloqueia com o seu carro a passagem de Thomas. O motorista acelera do nada e de repente vira com tudo à direita na intenção de me atropelar sim. Aqui é ciclofaixa. E eu gritei, porque eu senti o pneu do carro amassar a ponta do meu tênis. Por pouco, esse motorista não passa em cima do meu pé. O motorista para, sai irritado de dentro do automóvel e diz que me atropelou sim, porque eu estava na contramão. O senhor jogou o carro em cima propositadamente e o senhor foi filmado. Passando na contramão. Oi? Ninguém tem direito de atropelar qualquer pessoa intencionalmente, porque essa pessoa estava, entre aspas, errada. Mas qual foi o gatilho desse lunático? Segundo ele, eu estava na contramão, mas na verdade eu estava no contrafluxo de uma ciclofaixa ali existente, por hora apagada por conta das obras de recapeamento, sem nenhuma sinalização. No processo de recapeamento das vias da cidade, a prefeitura retira as ciclofaixas, retira os tachões, retira as pinturas e assim a malha cicloviária vai ficando cada vez mais fragmentada, desconexa, com muitos trechos inexistentes, e isso coloca os ciclistas frequentemente em maus lençóis, pois não há sinalização aos motoristas que por ali passa uma ciclofaixa. E quando uma ciclofaixa binária de mão dupla some, o ciclista é atirado no meio dos automóveis, totalmente na contramão sobre a perspectiva de quem vem ao volante. E alguns deles, irritados, sentem-se no direito de jogar seus carros em cima de quem vem pedalando na sua direção. Isso também acontece quando a ciclofaixa está ocupada por um automóvel estacionado. O ciclista é obrigado a sair na via. Se a ciclofaixa é binária, muitas vezes ele tem que ir, entre aspas, na contramão. E aí depende do grau de tolerância do motorista à sua segurança. Nessas inúmeras obras espalhadas pela cidade, sempre existem cones para proteção, mas elas só protegem os caminhões e as máquinas que são usadas nessas obras. Muito raro elas sinalizam uma alternativa segura para o pedestre. Mais raro ainda,
uma alternativa para quem vai em bicicleta. E sinalizar uma rota segura aos pedestres, aos ciclistas e também aos motoristas não é uma opção, é uma obrigação determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro, que a Prefeitura de São Paulo não cumpre. Conclusão, é cada um por si, um salve-se quem puder nas ruas, onde quem mais sofre são os pedestres, os ciclistas, as crianças, os idosos e por aí vai. Sempre os mais frágeis. E convenhamos, a cidade está ruim para todos, em especial para os motoristas engarrafados no meio de tantas obras sem planejamento algum que tiraram toda a fluidez da cidade de São Paulo. E nessas horas a bicicleta mais uma vez salta como uma solução de mobilidade. O ciclista não é afetado pelos engarrafamentos e convenhamos, motorista parado no trânsito não atropela. A real é que essas cenas de violência no trânsito estão aumentando. Veja-se quanto a isso que aconteceu com o nosso amigo ciclista, cicloativista da ONG Transporte Ativo, João Lacerda. Após ter reclamado com o motorista que o fechou na rua, ele teve a sua mandíbula quebrada na base de socos e pontapés por esse mesmo motorista num ataque de fúria inexplicável. Mas até hoje este agressor não foi localizado pelas autoridades do estado de São Paulo. Quem pedala sabe, esse tipo de violência é muito mais comum do que se imagina. E isso acontece devido a uma somatória de fatores e todas elas têm uma mesma raiz. Embora na lei a prioridade na rua é dos que vão a pé, de bicicleta, a prioridade é dos modos ativos, na prática isso não acontece. Na real, o cidadão a pé ou de bicicleta é tratado sim como um cidadão de segunda categoria, sem direitos. As travessias são demoradas, muitos motoristas não respeitam as faixas de pedestres. Estas, por sua vez, estão longe uma das outras, desconectadas e fora das linhas de desejo de quem vai a pé. Muitos semáforos de pedestres ficam constantemente no vermelho, jamais abrem para o cidadão atravessar a pé. Nas conversões, a prioridade é do pedestre, mas são eles que param para os motoristas passar. Isso sem falar no que é indecente, a travessia das alças de pontes, viadutos e grandes avenidas. Aliás, pontes, viadutos e túneis são obstáculos que impedem o acesso à cidade para aqueles que não estão nos automóveis. E essa fórmula de priorizar os motorizados acima dos modos ativos faz parte do DNA da CET, empresa fundada em 1976 que tem como objetivo gerar lucro. Seu foco é único, dar fluidez ao trânsito, fazer os automóveis rodar, mesmo em detrimento da lei, que determina que a prioridade é dos modos ativos. E assim o conforto e a segurança da esmagadora maioria da população que está ou a pé, ou de bicicleta, ou no transporte público, ficam relegados a um segundo plano, onde a proibição vem antes da inclusão. Veja-se quanto a isso, o túnel da 9 de julho, importante eixo de ligação dos bairros com o centro da cidade de São Paulo. Depois de 20 anos de negociações, em 2014 conseguimos, por fim, retirar essa placa que proibia a circulação de ciclistas dentro do túnel. Depois de 9 anos sem nenhum sinistro, a placa volta a proibir os ciclistas a passar dentro do túnel. Por quê? Em vez de acalmar o trânsito dentro do túnel, sinalizar a presença de ciclistas, mostrar e pedir respeito para com quem vai de bicicleta, a prefeitura insiste em proibir. E com isso, em vez de promover o compartilhamento das vias com responsabilidade de todos, a prefeitura incentiva a intolerância. Em tempo, a travessia do túnel é de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Agora o ciclista é obrigado a subir o espigão da Avenida Paulista, subir 80 metros de desnível, depois descer novamente a ladeira, ou seja, um esforço inútil, e gastar 20 minutos do seu tempo. Conclusão, o ciclista em trânsito vai sim continuar passando pelo túnel. E a prefeitura sempre excluindo o modal e incentivando a intolerância. O conceito está claro, fluam os automóveis e danem-se todo o resto, pois eles atrapalham o trânsito. Andar a pé, de bicicleta,
combinado ao transporte público, representa mais de 70% das viagens aqui na cidade de São Paulo. E as necessidades dessa esmagadora maioria da população não é prioridade nos investimentos da atual gestão da cidade de São Paulo, cujo foco é o carro. Conclusão, a cidade fica entupida de automóveis, que representam menos de 30% dos deslocamentos e ocupam mais de 80% do espaço público, causam inevitáveis congestionamentos, protagonizam as mortes no trânsito, recebem inúmeros subsídios não relacionados como tal e são responsáveis por 75% das emissões de gases de efeito estufa que estão causando as mudanças climáticas. É muito desigual, é insustentável e mais, fere as leis. Nesse processo de recapear as ruas da cidade de São Paulo, a prefeitura está deixando novinhos de folha todos os erros do passado, pois não há projeto de renovação. As calçadas continuam lamentáveis, as rotas de quem vai a pé continuam desconectadas, inseguras, sem fluidez e por aí vai. Quer um exemplo? A calçada da ponte da Avenida Cidade Jardim sobre o Rio Pinheiros, por onde tem o acesso atualmente bloqueado ao Parque Bruno Covas e a ciclovia lado oeste do Rio Pinheiros. A calçada é estreita, pedestres e ciclistas têm que negociar a passagem um pelos outros. Na hora de pico, o movimento é muito alto e a travessia por essa ponte fica muito lenta, justamente por causa dessa falta de espaço. A ponte foi reformada, a pista recapeada. E a calçada que poderia ter sido alargada sem prejuízo do viário está idêntica. Sem falar que durante a obra ela virou um perigoso canteiro de obras. O pedido de requalificação dessa calçada já havia sido feito pela Fará Service e também pelos ciclistas reunidos na CTB, Câmara Temática da Bicicleta, órgão de negociação entre a prefeitura e os ciclistas eleitos para tal. E nada foi feito. São obras emergenciais, sem projeto, sem planejamento, desconectadas das reais necessidades da cidade, ou seja, dinheiro público mal empregado. Ainda nesse processo das ciclofaixas sumirem durante as obras de recapeamento, quando elas voltam, muitas vezes elas voltam mais estreita. Foi o que aconteceu com a ciclofaixa da Avenida Rebouças, apelidada de ciclolinha. Ela só voltou para sua largura original porque pegou muito mal frente à grande imprensa. Voltando ao meu atropelamento, esse assunto foi debatido na CTB, Câmara Temática da Bicicleta, sem que o meu nome ou mesmo essas imagens fossem mostrados. Tivemos que ouvir da prefeitura a seguinte justificativa, um disparate. Eles não têm cone suficiente para sinalizar todas as ciclofaixas por hora apagadas devido ao recapeamento das pistas. E que nessas horas cabe aos ciclistas procurar outras formas de locomoções, eventualmente até andar na calçada, já que os motoristas não têm como adivinhar. Esse momento criou uma indignação nos ciclistas ali presentes que representam todos os cantos da cidade. Depois de um longo entreveio, a prefeitura recuou e prometeu sinalizar com cones, faixas e banners as ciclofaixas apagadas durante o processo de recapeamento e alertar aos motoristas para que tenham cuidado com os ciclistas, pois ali passa uma ciclofaixa. E essa incapacidade da prefeitura de assumir para si a responsabilidade pela segurança da sua população no trânsito está diretamente relacionada às 916 mortes que nós tivemos nas ruas da capital paulista no ano de 2022. Número este 24% superior ao de 2021. Esses dados são da Infociga. Sim, as mortes nas ruas da capital paulista vêm sistematicamente aumentando nesta gestão. E para mascarar este fato, a prefeitura até hoje não divulgou seus próprios números de mortes e lesão no trânsito do ano de 2022. Por quê? São omissões sobrepondo-se a outras omissões. Esse clima de cada um por si e sai da frente porque eu sou mais forte, mais pesado, coloca os cidadãos numa verdadeira guerra civil, onde os mais fortes subjugam os mais fracos e a violência prevalece nas ruas da cidade. Isso é ruim para todos. Mas essa é uma tática já bastante conhecida
que faz parte da manutenção do poder. Enquanto nós estamos aqui brigando uns com os outros, quem está por cima não perde o reinado. É dividir para reinar, o consagrado lema de muitos imperadores. E para mudar este cenário, a gente tem que parar de brigar nas ruas e se unir e demandar políticas públicas que promovem a inclusão, o compartilhamento seguro das ruas da capital paulista. Segurança para todos, independente do modal. E antes de acabar, faço aqui um convite. No dia 8 de dezembro, uma sexta-feira, a turma do Bike Zona Sul, o coletivo do Bike Zona Sul, vai fazer uma festa lá na Avenida Roberto Marinho, comemoração de 1 ano do sumiço das ciclofaixas naquela avenida. Desde dezembro de 2022, as ciclofaixas da Roberto Marinho foram apagadas por conta do recapeamento. E até hoje, a sua devolução só está no blá blá blá, promessas. É isso aí. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Clica no sininho. Gostou da camiseta? Vai lá, mind.com.br/Bike é Legal. E a todos vocês aqui, o nosso muito obrigado. A vocês que são os fãs, os membros do nosso canal. Tchau!